Então, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa última aula antes da prova. Ok. A semana que vem estaremos em prova. Eu acho que algum professor já deve ter mencionado com vocês. É a semana de prova, tá? Do dia 20 ao dia 24. Perfeito. Que cairá em nossa unidade 1 e nossa unidade 2, completa até efetivamente esse encontro de hoje. Encontro 8, perfeito. Então, a semana que vem, como é que funcionará? Vou disponibilizar um link, tá? Para que vocês acessem esse link e efetivamente possam aí realizar a prova. Esse link vai estar disponibilizado durante 2 dias, perfeito? Então, vocês efetivamente poderão realizar a prova aí. Peço só a gentileza para vocês e muita atenção, que a partir do momento que você acessar o link e abrir, né, a sua prova, você tem que finalizar ela. Por quê? Você só tem a possibilidade de responder a prova uma única vez. Então, se você abrir e efetivamente não responder toda a prova, tiver uma queda de energia ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Vai chegar para mim como você não realizou a prova. Perfeito? Então, estudem, pega todo o material que eu postei no AVA aí, nesses 8 encontros, peguem o material, estudem, perfeito? Aí vai lá, acessa o link, ok? São questões de múltipla escolha. Eu vou terminar de fazer a prova ainda no dia de hoje, já para disponibilizar a semana que vem o link. E aí vocês respondem. Iniciou, termina a prova. Perfeito. Vai fazer a primeira questão, depois eu volto, depois eu vejo como é que fica. Aí tem uma queda de energia, uma queda de conexão. Vai chegar um relatório para mim, porque vamos fazer esta prova numa plataforma chamada Forms, tá? Eu vou elaborar essa prova numa plataforma chamada Forms, e aí vai chegar um relatório para mim, se você efetivamente não responder, aí só segunda chamada. Perfeito? Então, prestem atenção a isso. No dia da prova, no mesmo horário da aula, tá? Eu vou disponibilizar o link e efetivamente já vou passar todas as orientações para vocês. Mas são orientações bem simplistas, sem maior complexidade. A prova também não tem não é tão complexa assim. E aí espero que vocês façam uma boa prova. Perfeito? Então é isso. Eu estou numa fase de elaboração e a partir da semana que vem vocês estão em prova, sendo que a nossa é na próxima quarta-feira, no horário da aula. Então, vou disponibilizar o link. E dentro deste período, vocês têm 2 dias para fazer. Iniciando, termine a prova. Eu vou fazer, depois eu volto, depois eu abro. Vai fechar e vai vir relatório para mim, efetivamente, que a prova não foi realizada. 10 questões de múltipla escolha, tá? Então, é isso. Peço a gentileza para vocês de fazerem a prova o mais breve possível, porque a hora que vocês têm uns 2 dias, correto? Mas, poxa, já faz a prova o mais rápido possível, que aí já chega o relatório para mim finalizado e eu já faço o lançamento no AVA para vocês, tá? Então, pega aí, eu acho que é só disciplina mesmo, pegar no próprio dia de aula, é como se estivessem aí na prova presencial, né? No próprio dia de aula, fazer a prova e eu vou estar aqui online dirimindo a dúvida de vocês. Não dúvida de conteúdo, tá? Mas a dúvida no sistema, caso alguém tenha. Mas é prova bem simples, é só assinalar a bolinha e enviar. Tá, então, eu acho que aí não tem muita dificuldade. Tudo bem?
Tudo bem, meus amigos? Falem Tudo comigo. bem, professor. Tudo bem. Professor, eu tenho uma Olá, dúvida. Bom dia. bom dia. Essa prova ela vai ser marcada por tempo ou não? Não, não tem tempo para você fazer a prova, tá? Ah, tá. Então, você tem 2 dias. Dentro desses 2 dias, a hora que você abrir, você tem que terminar ela. Então, não tem um tempo para você fazer Tá a bom. prova, tá? Ok, obrigada, professor. Nada. Mas vocês tenho certeza que vão fazer essa prova bem rápido, né? Tá tudo bonitinho aí, material, entendendo bem a aula, será bem rápido, não teremos aí maiores dificuldades. Então, entrando aqui no tema da nossa aula, trabalho intermitente, esse material já está aí disponibilizado no AVA, como todos os outros, e a gente já iniciou uma pequena fala a respeito desse tema, mas vamos efetivamente dar continuidade dele, ok? Então, vamos lá. O trabalho intermitente vem capitulado, né, vem elencado no artigo 452-A da CLT. Ele foi introduzido em decorrência aí da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que criou essa modalidade de trabalho intermitente, ok? Que na minha visão, né, de doutrinador, eu entendo que efetivamente a lei agiu muito bem aqui, tá? Efetivamente, ela andou muito bem. Realmente, o mercado precisava de uma regulamentação, tá? Através de uma norma. Então, a Lei 13.467 criou o artigo 452-E, que efetivamente vem falando aí do trabalho intermitente. E o que é esse trabalho intermitente? Nada mais é do que a regulamentação do trabalho do freelance, né? Então, para que efetivamente não tenhamos aquelas ações de reconhecimento de vínculo empregatício, na qual a gente conversou, né, aulas atrás, que eu disse para vocês quando a gente viu a definição de empregado, preenchido todos os requisitos para ser considerado empregado, ser pessoa física, habitualidade, onerosidade, subordinação, pessoalidade, que são 5 requisitos aí para ser considerado empregado, ok? Empregado é. Então, o que nós tínhamos, né? Porque o mercado aí clamava uma regulamentação dessas pessoas que prestavam aí um serviço de freelance, perfeito? Porque a pessoa trabalhava num determinado momento para alguma pessoa e depois ela promovia uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Estando preenchidos os requisitos para ser considerado empregado, empregado é. E a ação de reconhecimento de vínculo, como eu já havia mencionado com vocês, é uma ação que ela é muito perigosa, porque praticamente ela não tem meio termo, tá? Ou você ganha tudo, ou você perde tudo. Por que isso, professor Marcos? Porque, efetivamente, se reconhecer o vínculo empregatício, aí todos os direitos trabalhistas são devidos a ela. Aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, hora extra e assim vai. A grande problemática está que, como nada foi pago em momento oportuno já, porque a lei entende que ele não estava registrado, nós teremos que pagar tudo agora acrescido das multas, perfeito? Mais juros e correção monetária. Então, é uma ação que, efetivamente, se ela for julgada procedente, né, o valor pecuniário dela acaba sendo muito alto. E, da mesma forma, se ela fosse julgada improcedente, você também não ganharia nada, né? Então, é um tanto que complicado. Então, aquelas pessoas que efetivamente precisavam ser contratadas apenas por uma periodicidade, ainda que pequena, por um período pequeno, não tinha essa regulamentação. Aí o empregado ficava na dúvida, né?
o empregador, perdão, ficava na dúvida se contratar e assumir o risco de uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, e o empregado, efetivamente, ficava, às vezes, com a má-fé de promover uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Eu achei que, né, com a introdução do artigo 452-A, através da Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista, ela efetivamente andou muito bem. É uma segurança para ambas as partes, como a gente vai verificar aqui no discorrer do texto. O empregado, porque tem uma carteira de trabalho registrada, o empregador, porque só vai pagar, né, pelo serviço realmente prestado, pelas horas realmente elaboradas, e aí fica uma segurança jurídica para ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador. Nessa linha de raciocínio, por isso que nós, advogados trabalhistas, né, estamos sendo muito, mas muito mesmo cobrados para se fazer contrato. Contrato de trabalho de todas as formas, né? Contrato de trabalho de todas as formas. Então, com a reforma trabalhista, que prevê aí o negociado sobre o legislado, estamos sendo muito cobrados aí a título de contratos de trabalho. Então, peço a vocês, essa parte, teoria geral dos contratos, que é disciplina lá do direito civil, né? Depois, indo ao enfoque aí de contrato de trabalho, aqui na nossa disciplina, que vocês tenham muito conhecimento disso, porque a todo momento a gente é cobrado a fazer contrato de trabalho. Então, voltando aqui ao nosso texto, né? Esse contrato de trabalho intermitente, tá? É um contrato de trabalho por escrito, tá? Na qual a prestação de serviços não é contínua. Então, a gente já pode subentender daqui que você não tem uma continuidade, né, de serviço, mas você não tem uma continuidade da relação de emprego. Você só não tem uma continuidade na prestação de serviço, tá? Nesta modalidade, a alternância de períodos de trabalho e de inatividade, independentemente do tipo de atividade do empregador ou da função do empregado. Assim, o empregador pactua com o empregado uma remuneração, todavia ela será devida apenas nas situações em que o empregado for convocado para trabalhar. Eu coloquei um exemplo aqui de um restaurante e eu vou exemplificar melhor, inclusive, com a lanchonete da faculdade, da qual vocês frequentam. Que todos eles ali pediram que eu fizesse contrato de trabalho, né? E vieram me indagar a respeito desse trabalho intermitente. Então, imaginem a seguinte situação hipotética, tá? Imaginem a seguinte situação hipotética. A pessoa que chega lá na lanchonete da faculdade pelo período matutino, ela tem que chegar mega cedo para fazer o café, fazer o pão de queijo, arrumar a cozinha, e assim vai para servir os senhores. Então, ela tem que chegar, tendo em vista que a aula começa às 8, ela tem que chegar bem antes para fazer todo esse preparo. Aí ela é contratada para uma jornada de trabalho de 8 horas, que é o que diz a nossa Constituição Federal. E aí faz todo o preparo, as pessoas tomam um café, sobem para a aula, vão embora às 11 horas da manhã. Esta pessoa, praticamente, depois que as pessoas tomaram café, e depois do término da aula, praticamente não faz nada. Então, ela ficava ali, a faculdade no período vespertino, praticamente não tem movimento nenhum. Então, essa pessoa ficava ali o dia inteiro, né? E praticamente sem atividade. Sendo que, após o período vespertino, temos aí o período noturno, aí já deu as 8 horas de trabalho dela, aí ou ele tinha que efetivamente, né, o proprietário da lanchonete, ou contratar um outro colaborador para fazer o período noturno, ou pagar hora extra para esta pessoa. Ou então, resumindo, ou ele teria que ter 2 funcionários, ou pagar hora extra para esta pessoa, sendo que ela ficou na inatividade durante um maior período de tempo. Com o trabalho intermitente,
você pode ter apenas um funcionário, perfeito, e pagar para ela o período que efetivamente ela ficou ali à disposição do empregador, prestando os serviços a ele. Então, a gente pode fazer um contrato de trabalho, aqui o horário será das 6 às 10, né? Aí a pessoa tem condições, efetivamente, das 6 às 8 servir o pessoal, das 8 às 10 fazer a limpeza, fez aí 4 horas de trabalho, depois ela voltar no período noturno, ok? E efetivamente atender o pessoal da noite. Ou seja, em contrapartida, você está economizando um colaborador, né? O empregador está economizando um colaborador. Então, foi extremamente relevante. Esse empregado ele pode efetivamente recusar, à noite eu não quero, porque eu tenho que buscar a criança na escola, não trabalho à noite, assim vai, N motivos que ele pode recusar. Não há qualquer problemática. Não impede nada do empregador contratar um outro colaborador para o período noturno, né, para efetivamente atender o pessoal que vai para a aula à noite. Então, foi o exemplo que eu coloquei aqui. No trabalho intermitente, você contrata a pessoa para prestar os serviços, né, só naquele período que o empregador desejar, naquele período que efetivamente o empregador necessita. Então, e ele vai receber, logicamente, pelo período que ele efetivamente trabalhar. Então, eu achei que nessa modalidade, né, como eu mencionei aqui, essa modalidade confere bastante flexibilidade ao empregador, que não se compromete em ter à sua disposição empregados durante momentos de baixa de demanda da atividade empresarial. Então, ele não precisa ficar com empregados, né, que estejam aí efetivamente sem atividade laborativa, tá? Então, assim, o empregador ganhou liberdade para ter empregados, mas só convocá-los a trabalhar em momentos específicos que realmente necessitar. Podemos perceber, portanto, que o trabalho intermitente representa uma mitigação da alteridade. Ou seja, o que é essa mitigação da alteridade? É uma separação, né, de alternância de horário de trabalho. Então, o empregador vai efetivamente colocar o empregado para trabalhar, vai convocar o empregado para trabalhar, é o termo mais correto, no momento que ele efetivamente entenda mais oportuno, entenda mais correto para ele, tá? Então, ele transfere para o empregado, né, alguns tipos de risco do negócio. Ó, aqui, efetivamente, a gente vai ter uma maior alta de trabalho, aqui a gente não vai ter. Então, efetivamente, ficou bem mais fácil fazer a gestão deste contrato de trabalho, tá? Perfeito? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa transferência para o risco do negócio ao empregado. Porque o empregado ele também tem que assumir, se comprometer com algum dos requisitos legais do artigo 452, que a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente, tá? Do lado do empregado, embora possa ter outros vínculos empregatícios, então, vejam, eu falei da palavra segurança jurídica. Não há qualquer impedimento no trabalho intermitente, já que ele é uma regulamentação do freelance, tá? Que o empregado não possa ter outros vínculos empregatícios. Então, muitas das vezes, o empregado tem 1, 2, 3, 4, 5 registros na carteira de trabalho. Desde que não haja incompatibilidade de horário, tá? Desde que efetivamente não haja incompatibilidade de horário, não há qualquer problemática em ter vários registros na carteira de trabalho. Perfeito? Então, é uma segurança jurídica, como eu disse a vocês, tanto ao empregador quanto ao empregado, tá? É uma segurança jurídica para ambas as partes.
Ao empregado, né, ele pode ter vários empregadores, ele está vinculado, né, com vários registros em sua carteira de trabalho, com vários empregadores, ele está vinculado a todos eles, o que lhe confere uma segurança jurídica que, se ele perder um empregador, ele tem outros que ele possa se socorrer, e da mesma forma ao empregador, tá? Que ele fica vinculado a vários empregados, porque se o empregado aqui recusar a trabalhar, porque efetivamente aconteceu alguma circunstância, algum motivo justificado, ok? Ele possa ter outros trabalhadores, né, à sua disposição. Perfeito? Outros trabalhadores à sua disposição. Imagine uma pizzaria que só tem um pizzaolo. Poxa, se o pizzaolo falta num sábado à noite porque não quer ir trabalhar ou efetivamente aconteceu algum imprevisto, ele fica sem produzir pizza em pleno sábado à noite, um período de maior demanda? Não, é muito melhor, né, que ele tenha outras pizzaolos efetivamente registrado, que lhe dê a segurança de não ter reconhecido uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, e que ele efetivamente, no momento específico, não possa ser abandonado, né? Que efetivamente ele tenha quem possa prestar o labor, o trabalho a ele. Então, nesta linha de raciocínio, a gente pode ver aí que é segurança para ambas as partes. Por isso que na introdução aí da aula, eu disse, efetivamente foi um avanço jurídico para ambas as partes, ok? Do lado do empregado, como eu estava mencionando, embora possa ter outros vínculos empregatícios em tese, possa escolher quando atender ou não a convocação do empregador. Ele não tem qualquer garantia de quanto tempo trabalhará no mês ou de sua remuneração total, colocando nessa situação de insegurança. Porque aqui a única ressalva que a gente tem que fazer é que, efetivamente, se o empregador, ele mantém o registro, né? Mas se os empregadores não chamarem ele para trabalhar, ele vai ficar efetivamente sem receber, ok? Uma vez que ele só recebe no trabalho intermitente se ele efetivamente trabalhar. Mas aqui, meus amigos, perfeito? Quando a gente faz o contrato de trabalho no intermitente, a gente já tem mais ou menos, né? A empresa já passa para nós mais ou menos uma visão de quando efetivamente ela vai precisar daquele empregado. Ela já quer fazer uma amarração com este empregado para que ele possa aí prestar o devido trabalho, né? Por isso que eu disse, se não houver qualquer incompatibilidade, né, de horário entre os empregadores, não há qualquer problemática. Tudo bem? E como funciona esse trabalho intermitente? Como eu disse, né? O empregado é contratado, pactuando-se a intermitência no próprio contrato de trabalho. Não podemos nos esquecer, como eu disse acima, o contrato de intermitente é o contrato de trabalho por escrito. Por escrito. Coloquei aqui para os senhores, tá? Então, como eu disse, a gente efetivamente é muito cobrado para se fazer contrato de trabalho de intermitente. Então, vamos lá. O empregado é contratado pelo empregador, pactuando-se a intermitência no próprio contrato de trabalho. Em determinado momento, o empregador convoca o empregado para a prestação de serviços. O empregado deve ser convocado com, no mínimo, 3 dias corridos e ser informado acerca da sua jornada de trabalho. Olha que legal isso. Então, nesta linha de raciocínio que a gente efetivamente está conversando, tá? O empregador convoca com antecedência no mínimo de 3 dias corridos e informa ao empregado, ok, acerca da sua jornada de trabalho. Então, na verdade, nessa linha que nós estamos conversando,
ele já tem uma previsibilidade de quando ele será convocado a trabalhar, tá? Ok? Sendo que, recebida a convocação, o empregado pode optar por aceitar ou não o chamado. O obreiro tem o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se como recusa ou silêncio. Se ele nada se manifestar a respeito da convocação, ok? Nesses 3 dias corridos, subentende-se que, efetivamente, ele recusou o trabalho. Então, nesta linha, lógico que, como é uma regulamentação do freelance, e ele efetivamente recebe pelo trabalho prestado, ok? Ele vai refletir, né, se compensa para ele pegar esse trabalho, se não compensa, como ele pode ter outros registros na carteira de trabalho, ele vai efetivamente fazer uma dosimetria do valor hora trabalho, né, hora trabalho realizado, se efetivamente o que está sendo pago é menor ou é maior em relação ao outro empregador, então ele pode ter esta poder de decisão. Então, é bem interessante isso, né? Então, vejam, nós vimos que um dos requisitos para ser considerado empregado, tá, é a subordinação, tá? Que, inclusive, mencionamos. Se o empregado se recusar a prestar algum serviço, ele pode responder, pode ser mandado embora, pode ter a rescisão do seu contrato de trabalho por um ato de insubordinação. No trabalho intermitente, ele pode recusar o trabalho, sem que fira a insubordinação, porque é preceito legal. Então, aqui, recebida a convocação, o empregado pode optar por aceitar ou não o chamado. Ele tem um prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se como recusa ou silêncio. Caso aceite e compareça ao local de trabalho, o empregado terá sua jornada computada e, portanto, remunerada. Perfeito? Como eu disse, né, ele só vai receber proporcionalmente ao trabalho que ele desenvolver. Tá? Vocês imaginem agora, nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia e de coronavírus, que as entregas, né, os deliveries estão em alta. Imaginem quantos contratos de trabalho intermitente, as empresas efetivamente não estão pedindo que se faça, com o intuito efetivamente de evitar uma posterior ação trabalhista de reconhecimento de vínculo empregatício. Ok? Então, de evitar, né, posteriormente, uma ação de reconhecimento de vínculo. Ok? Olha que legal. Um período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não haverá remuneração. Além disso, durante a inatividade, o empregado poderá prestar serviços a outro contratante. Lógico, ele é convocado para trabalhar das 9 às 11, ele já efetivamente delimitou a jornada, 2 horas, para determinado empregador A, mas para o empregador B, C, D e E, ele pode prestar, ofertar os seus préstimos a esses empregadores em outra jornada. Por isso que anteriormente eu disse, né, não havendo efetivamente incompatibilidade de horário, não há qualquer problemática que ele preste trabalho, né, preste oferta a seus préstimos a outros empregadores. Não há qualquer impedimento. Perfeito? Tudo bem? Vejam que, embora exista a subordinação, como eu disse para vocês, né, para reconhecimento de vínculo empregatício, tá? O empregado pode optar por atender ou não a convocação. Por outro lado, esta é a parte mais importante,
tá? Esta é a parte mais importante. Por outro lado, se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, o empregado ou o empregador desistem, sem justo motivo, a previsão de pagamento de multa de 50% da remuneração que seria devida. Tá? Vejam, portanto, o porquê de o silêncio do empregado ser encarado como recusa. Ok? Então, se ele se comprometer efetivamente a prestar o trabalho naquele dia, naquele horário, e desistir, seja por parte do empregado, seja por parte do empregador, tá? Seja tanto uma parte quanto a outra, haverá o pagamento da multa de 50% da remuneração que seria devida. Por isso que eu disse aos senhores, tá, que esse contrato de trabalho intermitente, perfeito, ele tem que ser por escrito, porque havendo a recusa, tá, o que nós iremos fazer? Nós efetivamente iremos executar o contrato, tá, dizendo que aquela pessoa foi contratada para prestar serviço naquele período e que efetivamente ela descumpriu o contrato. Perfeito? Nessa linha, a gente faz uma ação aí de execução do contrato. Quero executar esse contrato de trabalho para receber o meu valor a título de multa, já que houve aí efetivamente um prejuízo para mim. Perfeito? Então, para ambas as partes, isso tem que estar bem claro neste contrato que iremos elaborar, né? Para efetivamente não houver desistência de ambas as partes, seja para o lado do empregado, seja para o lado do empregador, tá? A única exceção que a regra faz ao trabalho do intermitente diz respeito aos aeronautas, que são regidos por regulamentação própria. Ou por ponto de destaque, é que o contrato de intermitente deve ser necessariamente por escrito, isso eu já mencionei várias vezes para vocês, tá? Finalizando os comentários, o trabalhador intermitente tem direito, assim como os demais empregados, além da sua remuneração, a percepção de férias acrescidas do terço constitucional, 13º, repouso semanal remunerado e adicionais legais, além do recolhimento do FGTS. Então, ele efetivamente tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Trabalho intermitente, ele tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Perfeito? Porém, o pagamento será proporcional ao trabalho realizado. Então, ele tem direito a todos os direitos trabalhistas, aviso prévio, 13º, férias, de garantia, aquela coisa toda, né? Perfeito? E será proporcional, apenas a única diferença é que será proporcional ao trabalho efetivamente realizado, a remuneração dele, tá? Então, por fim, destaco que o trabalho intermitente é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado. A gente já viu que com a reforma trabalhista, eu acabei de mencionar isso para vocês, perfeito? Com a reforma trabalhista prevalece, né? O negociado sobre o legislado. Também, efetivamente, é uma evolução com a reforma trabalhista. Perfeito? Nesta linha, a gente tem que ter essa previsibilidade do que iremos colocar nestes contratos de trabalho. Perfeito? Então, todos os contratos de trabalho, efetivamente, a gente tem que ter essa visão futurista. Posso garantir para vocês, de acordo aí, em decorrência da pandemia, os contratos que eu fazia anteriormente não são os mesmos contratos que eu vou fazer hoje. Então, eu já tenho que, efetivamente, ver outras cláusulas contratuais.
Então, a cada contrato de intermitente que a gente vai fazendo, nós vamos aprimorando esses contratos, deixando eles mais robustos, fechando todas as arestas dele, para que efetivamente não fique nada de fora. Principalmente que, em decorrência aí do artigo 611-A, né, a linha A, inciso 8º, ok, ele preceitua, né, que com a reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Aí, meus amigos, é aqueles contratos que eu já disse para vocês, né? Não é contrato que efetivamente a gente põe lá no Dr. Google, que é engenheiro, médico, advogado, é tudo, e põe modelo de contrato de trabalho de intermitente. É aquele contrato personalizado, para quem tem conhecimento jurídico, um contrato bem robusto, bem fechadinho, bem amarrado, para que não paire qualquer dúvida entre empregador e entre empregado. Resumindo, eu fiz aqui, ó, um trabalhinho, ok? Um quadro resumo, tá? Para memorizar aí o que nós conversamos a respeito de trabalho intermitente. Perfeito? Então, é um confronto, né, de períodos de atividade versus período de inatividade, tá? A gente já sabe, ok, que teremos aí algumas ausências de continuidade da relação de emprego, alguns períodos de inatividade do trabalhador, a gente já sabe a respeito disso, do trabalho intermitente. O contrato de trabalho, o CT, né, o contrato de trabalho deve ser por escrito e obrigatoriamente deve discriminar o valor hora do trabalho. Perfeito? Então, ele efetivamente deve discriminar quanto, né, essa pessoa ganha por hora e por quantas horas, né, esta pessoa efetivamente irá trabalhar. Lógico, para fazer o cálculo aí das verbas que lhe são devidas proporcionais. 13º, férias, fundo de garantia e tudo mais. Ok? Temos aí que o tempo de inatividade não é considerado jornada. Lógico, você está falando de um trabalho intermitente, nós estamos conversando que efetivamente é só pelo tempo que aquela pessoa prestar serviço para nós. Mencionamos que convocação pelo empregador, com no mínimo 3 dias de antecedência. Tá? Então, a gente vai fazer uma convocação, né, a convocação pelo empregador. 3 dias de antecedência. Aceitação. 1 dia útil, né, para o empregado aí efetivamente se manifestar, sendo que o silêncio importa em recusa, e será interpretado como recusa, e desistência, né, de qualquer das partes, perfeito? Multa de 50%. Ok? O que significa esse JM? Sem justo motivo, tá? Então, desistência de qualquer um sem justo motivo, multa de 50%. Um colega de vocês perguntou, ok? Professor Marcos, onde está aqui? Professor Marcos, deixa eu achar aqui. O que efetivamente é considerado, né, justo motivo? A resposta é bem simples. Tendo em vista que efetivamente prevalece o negociado sobre o legislado, ok? Tendo em vista que efetivamente prevalece o negociado sobre o legislado, tendo em vista que efetivamente o contrato tem que ser por escrito, este sem justo motivo, está aqui, ó, a palavra que eu estava buscando, sem justo motivo, tá?
ele tem que estar efetivamente elencado no nosso contrato de trabalho intermitente. Por isso que eu mencionei momentos antes, perfeito? Que nós temos que fazer o fechamento desse contrato, que é o que pode ser considerado justo motivo e o que pode ser considerado sem justo motivo. E aí eu vou fazer um elenco de hipóteses nesse sentido, né? Por quê? A lei é clara. Se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, o empregado ou o empregador desistem, sem justo motivo, tá? A previsão de pagamento de multa de 50%. Então, voltando aqui ao quadrado, perfeito? Voltando aqui ao quadrado, desistência de qualquer um sem justo motivo, igual a multa de 50%. Pagamento de imediato da remuneração contratada, das férias proporcionais acrescidas de 1/3, o 13º, o descanso semanal remunerado, que também recebe o nome de repouso semanal remunerado, e adicionais, se trabalhar à noite, adicional noturno, e assim vai. Perfeito? Não podemos nos esquecer, como eu já disse, prevalece aí o negociado sobre o legislado. Então, temos que fazer um contrato de trabalho que seja aí justo para ambas as partes. E, como disse, também tem direito a FGTS. E, para finalizar, não podemos só nos esquecer, isso aqui é um resumo, né, um fechamento daquilo que eu acabei de mencionar. Cuidado para não confundir os aeronautas com os aeroviários. Tá? Aeronautas, eles são regidos por legislação própria. Compõem as tripulações das aeronaves. Em outras palavras, aqueles que voam são os aeronautas. Os aeroviários trabalham nos serviços terrestres da companhia. Então, a lei fez aqui, efetivamente, uma exceção à regra para os aeronautas, tá? Porque os aeronautas, tendo em vista que eles compõem efetivamente a tripulação das aeronaves, eles têm alguns períodos de inatividade. Então, a lei disse o seguinte, trabalho intermitente. Como eles efetivamente têm legislação própria, aí é um caso em apartado, a gente tem que verificar o que diz a própria legislação dos aeronautas. O restante prevalece o negociado sobre o legislado. Desta forma, meus amigos, termino aí a unidade 2, encontro 7, trabalho intermitente, objeto de estudo para a nossa prova, que vai aí em conformidade com o artigo 452A da SLT. Me coloco à disposição aí para dúvidas, para a gente abrir aí o tema da próxima aula, que eu vou buscar lá no nosso aula. Professor. Alguém tem alguma dúvida? Robson. Deixa eu só minimizar aqui, Robson. Fala, meu amigo. Se eu puder deixar aberto o mapa mental. Não precisa não, então deixa. Aqui, isso aqui? Porque quando você fala ali pagamento imediato, como é que é? No mapa mental, lá embaixo. Pagamento de imediato. O que o senhor quer dizer com pagamento de imediato? Eu quero dizer o seguinte, a gente já viu que o contrato, né, ele pode ter previsão, ok? Para você pagar na hora, perfeito. Você pode ter previsão para pagar na semana, na quinzena, desde que não supere aí, efetivamente, o prazo de um mês. Tá, No pagamento de imediato do freelance, ok? Eu não sei por quanto tempo essa pessoa, Robson, vai prestar serviço para mim. Perfeito? Sim. Então, de repente, num mês, a minha previsão que eu faço com ela é que ela preste um único trabalho, por exemplo. Certo. Ao término do trabalho, que eu já faço o pagamento de imediato para ela. Ok? Então, isso aqui entra nos casos específicos, né?
que efetivamente eu só vou utilizar dentro de um único mês, ok? Aquela pessoa, ok? Eu pago, Nesse período que eu dentro de um mês, que aí Sim. não dá para fechar todas as hipóteses aqui cabíveis, uma vez que efetivamente tem que ver cada caso em concreto, né? Mas naquelas hipóteses que a pessoa vai prestar um único serviço durante um mês, né? Dentro de um mês, um único serviço, terminado o serviço, que já seja feito o pagamento de imediato a ela, entendeu? Mas eu pago, às vezes, o empregador paga o valor hora, quer dizer, paga a remuneração das horas trabalhadas, mais algum adicional, quer dizer, aquelas coisas que vão no holerite mensal normal, né? Não Quer dizer, muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Quer dizer, então, assim, o pagamento do 13º, proporcional, todas essas coisas vão ficar nas devidas datas. Exatamente isso, entendeu? É porque então, dá a impressão que dá esse ponto aí, dá a impressão que já aproveitaria e pagaria tudo, entendeu? O proporcional. Essa que é a impressão que me deu. Entendi. Nesse gráfico aí, entendeu? Entendi. A gente efetivamente já tem a previsibilidade aqui, né, de quanto vai custar este colaborador para nós. Até porque se um empregador, ele contratar um serviço, ele já fica fazendo aqui o cálculo, né? Tá bom. De quanto, ele tem uma visão bem panorâmica aqui, né? De qual é o custo desta pessoa, ok? Para ele. Né? Então, ele está pegando um outro trabalho, já tem que ver quanto vai custar isso para mim, entendeu? Quanto custa esse empregado para ele fazer uma entrega rápida para mim. Né? Eu tenho que ter essa previsibilidade. E que eu acho, deixa eu só finalizar aqui, o que eu acho bem legal isso, tendo em vista que há o registro na carteira de trabalho, principalmente naquelas situações em que o empregado era exposto a risco, perfeito? Que risco é este? Sim, entendeu? O risco efetivamente de sofrer um acidente do trabalho, né? Que é o principal deles, com o evento efetivamente morte, ou então que ele sofra um acidente do trabalho que ele tem que socorrer da Previdência Social, seja para um auxílio acidente, seja para um auxílio doença, seja para uma pensão por morte. No caso do FRI, para a gente fazer jus a um benefício previdenciário, são dois requisitos, né? Ela tem que ter caráter contributivo, você tem que estar contribuindo, e filiação obrigatória. Se a pessoa efetivamente não tinha um registro, ok, a Previdência Social, logicamente, ele batia as portas lá da Previdência Social, e a Previdência Social efetivamente não lhe atendia. Ela falava, você não tem caráter contributivo, você não tem vínculo empregatício, você não está recolhendo para a Previdência, tendo em vista que você não está recolhendo, efetivamente você não preenche o requisito para a qualidade assegurada. Esse trabalho intermitente, que ele pode ter vínculo com diversos empregadores, tá? Isso é uma segurança enorme para o empregado. Eu tive aqui diversos, não foi um não, foram vários. Esse pessoal que entrega pizza, né? Vocês vejam como é que, vocês sabem, né, melhor dizendo, como é que eles andam aí pelas ruas e assim vai, com as suas motos. E numa dessas, tive várias situações aqui, que o colaborador me perde braço, me perde perna, me perde isso. Aí, efetivamente, vai buscar lá um auxílio junto à Previdência Social, ok? E, efetivamente, a Previdência Social nega para ele. Com a regulamentação desse trabalho intermitente, ficou efetivamente fica bem claro, né? Que ele tem essa segurança jurídica de ter aí a Previdência Social efetivamente lhe dando aí essa guarida. Tudo bem? Perfeito. O VT, professor, como é que fica? Aqui, ó, o negociado prevalece sobre o legislado.
ok? Aí tem que, efetivamente, é o que eu disse, nesse contrato a gente tem que fechar todas as arestas. Tá. Perfeito? Vou disponibilizar um local aqui para você comer no meu ambiente de trabalho, eu vou te pagar vale transporte, vale refeição, perdão, entendeu? Vou te pagar vale transporte. Aí, tá? No trabalho intermitente, ele é muito claro isso, negociado prevalece sobre o legislado. Aí o empregado chega, tá? Efetivamente pondo o que ele quer receber e quais os requisitos para ele desenvolver o trabalho dele. Cabe ao empregador aceitar ou não, e também cabe ao empregador colocar o que ele entende efetivamente de correto. Perfeito? Por isso que é requisito legal que neste trabalho intermitente prevaleça o negociado sobre o legislado e que ele tem que ser obrigatoriamente por escrito. Não dá margem, efetivamente, isso foi contratado, isso não foi contratado, essa hora extra era para ser pago, a hora trabalhada, perdão, era para ser pago desta forma, não foi? Então, faz o seguinte, amigão, faz o contrato faz lei entre as partes, perfeito? Tendo em vista que prevalece o negociado sobre o legislado, faz lei entre as partes, você assinou, você anuiu, é isso que eu tenho que te pagar. É o que está previsto em contrato. Nessa linha, amigo Robson, aí sentar com cada empregador, sentar com cada empregado e efetivamente aí ver o que eles querem colocar no contrato. Diante dessa linha, é o que eu disse, é um contrato personalizado que nós, advogados, não temos como pegar aí, modelo no Dr. Google e preencher, não dá para fazer. Aí tem que sentar com cada um, você entendeu? E ver efetivamente o que vai ser posto nesse contrato, que agrade a ambos. Perfeito. O exemplo daquela pizzaria, professor, que o senhor falou, na noite lá do sábado, o meu pizzaiolo não veio, ok? E o senhor deu o exemplo de que eu posso acionar um pizzaiolo reserva, vamos dizer assim, né? O dono da pizzaria, não é isso? Exato. Como é que fica, nesse caso, então, aquela cláusula dos 3 dias de convocação e tal? Porque eu não sabia que naquele sábado o meu pizzaiolo ia faltar. Então, isso faz parte do negociado também. Negociado sobre o legislado, entendeu? Perfeito. Eu vou dizer, eu vou te pagar, você vai ser meu pizzaiolo reserva. Por ser reserva, é meio estranho, né? Não fica estranho não, sabe por quê? Eu tenho situações aqui, inclusive vou entrar um pouquinho na seara civil, você entendeu? Estou com uma aqui que eu estou esperando o julgamento, que teve a suspensão aí, mas está esperando só proferir a sentença. Efetivamente, o que aconteceu? Era um casamento, e a pessoa, mas está rodando isso na seara civil, a pessoa contratou uma pizzaria, ok, para depois da cerimônia que as pessoas se dirigissem a uma pizzaria e ia ter uma rodada de pizza lá, perfeito? Nessa lei, o pizzaiolo não apareceu. Ok, todos os convidados saíram efetivamente da cerimônia, se dirigiram à pizzaria e o pizzaiolo não apareceu. Não teve dúvida que, efetivamente, a pessoa que contratou, o contratante, né, entrou com uma ação contra a pizzaria, perfeito, reclamando que a pizza, né, a entrega das pizzas não ocorreu. Poxa, eu tinha 150 pessoas lá, 150 convidados. E você sabe, o pessoal sai de casamento, sai disso, vai querer ir para a festa, quer saber de comer, entendeu? Não está nem aí. E aí é dano moral também, né? Poxa, dano moral e dano material, porque ele foi contratado isso. Perfeito? Nesta linha, ok, já caberia aqui, num trabalho intermitente, o dono da pizzaria já fazer essa previsão, né? E se o pizzaiolo não comparece? E se o pizzaiolo não aparece? Perfeito? Isso serve para tudo. Então, a gente tem que ter esta previsibilidade de que situações do cotidiano pode acontecer. Perfeito? Então, aqui, para que isso não aconteça, né,
esse tipo de contrato, na minha opinião, fecha todas as arestas, aí deixa a pessoa bem amarrada com ambos, né? Você entendeu? Para que se tenha um plano B no caso de emergência. Perfeito. Última pergunta, prometo que é a última Por pergunta. exemplo, deixa eu só terminar aqui. Escritório de advocacia, a gente faz uso de muito free? Sim, para audiência, para peça, perfeito, em situações, né? Aí precisa ver se não é melhor regulamentar ou não, se é cabível ou não. Ok, mas a gente faz muito uso de freelance, não é pouco não. Tem dia aí, antes da pandemia, a agenda do escritório aqui estava, advogo para uma empresa que encerrou suas atividades, 18, 20 audiências no dia. Eu não tenho condições de estar 18 em 20 lugares por dia, tem que me socorrer de terceiros. Né? Então, a gente tem que ter esses contratos, né? Tem que se ter esse tipo de contrato prevendo essa situação. É muito melhor do que uma ação de reconhecimento de vínculo. Sabe por quê, amigos? Falando para o Robson e para todos. Só a multa pela falta de registro, ela já parte de 10 salários mínimos. Por isso que eu disse, é uma ação de reconhecimento de vínculo, é extremamente onerosa. Ela já parte, né, de R$ 10.450 numa ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Só pela falta do registro. Então, poxa, às vezes a pessoa trabalhou pouco tempo, mas só porque você descumpriu o preceito legal de efetivamente não ter registrado, ok? É uma ação onerosa. E por que o valor é tão alto? Por causa da Previdência. Porque numa situação dessa, o colaborador sofre um acidente do trabalho, seja com evento morte, seja com evento doença, ou seja por acidente, efetivamente ele não vai fazer jus a esses 3 benefícios. Pensão por morte, não vai fazer jus ao auxílio doença e ao auxílio acidente. E acidente acontece a qualquer momento. Não, e de fato, essa nova lei, principalmente esse item do trabalho intermitente, ele tem tudo, ou deveria ter tudo, para contribuir para o aumento de empregos registrados mesmo no país, né? Mas aumentou bastante, viu? Aumentou. Quem quer ficar efetivamente correndo o risco, né, de ter um empregado no seu quadro sem registro? Certo. Só se a pessoa tiver conhecimento jurídico total, entendeu? É a mesma coisa que andar com carro sem seguro, entendeu? O risco é enorme, né? De sair, de colidir. Aqui é a mesma coisa. O risco é enorme de empregado ficar adoecido, de sofrer um acidente, de acontecer um sinistro com esse empregado, ok? Entre aspas, né? E, efetivamente, eu tenho que atrair a responsabilidade para mim. Tá bom. Então, não compensa. Meus amigos... Última pergunta. Última, professor. Pode ser? Pode. Prometo que é a última. É a última minha, para os outros aí também, me desculpem. Como é que oficializa a convocação e a recusa? Como você quiser, Robson, entendeu? Nesse negociado, tendo em vista que prevalece sobre o legislado, a convocação eu posso colocar nesse contrato por escrito, que ela se dará por e-mail, se dará efetivamente pelo WhatsApp. Todos os meios de prova são efetivamente admitidos em direito. Perfeito, perfeito. A convocação se dará por qualquer meio, eletrônico, pelo e-mail de uma carta. Aí, hoje o mais comum que a gente coloca é se dar pelo WhatsApp, entendeu? Que evolução, hein? Demais. Que evolução. Portanto, que hoje nas petições iniciais, numa ação trabalhista, ok? Você é obrigado a colocar, é requisito legal, sob pena de indeferimento da inicial, o seu endereço eletrônico. Perfeito? Então, vou te mandar um WhatsApp, né? Te convocando, ok? Aí, se você quiser recusa, você me manda aí um WhatsApp, efetivamente, que você não recusa. Vai printar a tela e vai juntar isso no processo. Perfeito. Ótimo, professor. Muito obrigado. Ok. Mais alguma pergunta, meus amigos? Algum dos meus outros alunos aí
Tem alguma Professor, pergunta? eu tenho uma dúvida. É a Me fala Isabel. seu nome, por favor. A Isabel, professor. Fala, Isabel. Professor, no caso, se o trabalhador ele sofre um acidente, fica impossibilitado de estar prestando esse serviço, esse trabalho intermitente, há uma quebra do contrato ou não? Tá aqui, ó. Sem justo motivo. Se Ah, ele tá. sofreu um acidente, você está me falando de um justo motivo, Perfeito. ok? Então, você tem um justo motivo para ter a recusa de prestar o trabalho. Você está adoecido, você está doente, então não tem como você efetivamente ir trabalhar. Ah, perfeito, professor. Obrigado, Isabel. Mais Obrigado, alguma senhor. pergunta, amigos? Eu preciso entender. Professor, Professor Denise, eu quero fazer uma pergunta. Quem está falando? A Denise. Fala, Denise. Eu gostaria de saber se nessa modalidade de contrato, caso o empregado tenha um acidente de trajeto, se ele entra neste caso, né? É visto o caso dele. Não. Na sua habitual rotina, né? Da casa para o trabalho, do trabalho para casa, se houver acidente de trajeto. O acidente de trajeto efetivamente foi excluído com a reforma trabalhista. Então, não há previsão nesse sentido. Ok? Ok. Quem mais pode perguntar? professor, Não, Elaine. fala o nome, que eu gosto de saber o nome dos meus alunos. Elaine. Fala, Elaine Moreno. Só o Robson é amigo do senhor, né? Mas tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Em termos essa pessoa que é substituto desse pizzaiolo, ele não tem tempo de ser chamado porque o que era mesmo o pizzaiolo do dia faltou sem ter avisado. Essa pessoa, ela recebe por mês ou ela recebe só quando vai trabalhar? Por que eu estou perguntando isso? Eu tenho uma prima que ela é professora substituta. E ela é chamada assim, de um dia para o outro, ou às vezes até no mesmo dia. E se ela não vai, ela não recebe. Ele recebe por mês ou ele recebe só quando trabalha? É que no caso da sua prima, ok? Ela deve receber por mês e não deve ter contrato de trabalho nem intermitente, ok? Porque a professora substituta, ela fica à disposição a todo momento, ok? Do empregador. Ah, tá. Então ela não tem vários. Só um minutinho. Que é a mesma situação dos aeronautas. Por exemplo, na aviação civil, ok? O piloto do avião, tá? Eu faço muita coisa na área da aviação também. Eles ficam lá, efetivamente, não da aviação comercial, da aviação civil, tá? Eles ficam lá esperando o empregador dele, a hora que o empregador dele quer voar. Então, ele fica na casa dele, assistindo lá seu Netflix, de repente ele recebe um chamado dizendo, quero voar agora. Perfeito? A pessoa sai voando, né? O empregado sai voando para o aeroporto para recepcionar lá o empregador que quer voar e ele fica o tempo todo à disposição do empregador. Então, ele recebe um salário por mês. Tempo integral à disposição do empregador, tal como a professora substituta. Ela fica a todo momento à disposição do empregador. No caso do intermitente, o empregado fica à disposição do empregador no momento que melhor lhe convier. Então, é totalmente diferente uma situação hipotética com a outra. É totalmente diferente. Tudo bem? Só mais uma perguntinha. Esse contrato, ele tem começo e fim. E, por exemplo, se o contratante pegar esse funcionário e falar, olha, eu só quero você por 10 meses, aí colocar o início do trabalho, o final do trabalho, ele tem que pagar também o 13º e as férias? 10 meses? Sendo que não passou de um ano, por exemplo? Deixa eu te falar.
É que você está confundindo modalidade de contrato. Elaine. Esse contrato que você está me falando é o contrato por prazo determinado. Entendi. É uma outra história. Então, Ok? esse intermitente, ele nunca vai ser assim determinado. Ele vai ser determinado para determinadas tarefas. A hora que eu preciso. Horas do dia de trabalho. Ok? Num trabalho de 10 meses, você está me trabalho de obra, por exemplo. Você vai reformar a sua casa, ok? Um contrato de trabalho com prazo determinado, com início e término. No contrato do intermitente, é só naquele pequeno período, né, que você precisa do empregado. Então, você está fazendo essa pequena confusão aí em modalidades de contrato. Ok? Aqui eu vou precisar do empregado para 2, 3 horas no dia, 2, 3 horas na semana, 2, 3 horas no mês, tá? Aí vai depender da minha demanda. Pode ser que eu efetivamente, numa semana, tenha muito mais trabalho e outra semana não tenha trabalho nenhum para ele. Então, eu quero combinar com você o seguinte, Elaine, quando eu precisar de você, eu entro em contato. Ok, entendi. É a mesma coisa você como representante de classe. A gente tem um contrato intermitente. Eu ligo para você todos os dias? Não, só 7 horas da manhã, de vez em quando. Nas quartas-feiras. Sim. Eu já delimitei, ok? 7 horas da manhã, às quartas-feiras, eu efetivamente entro em contato com você. Então, quando eu preciso de você, eu entro em contato. Quando eu não preciso, ok? Eu não entro em contato com você. E a gente não mantém, e a gente continua na mesma relação, professor-aluno. Certo. Perfeito disso. Então, quando eu precisar de você, eu entro em contato. Quando eu não precisar, a gente mantém a mesma relação. Ok? É igualzinho no contrato intermitente. A única diferença é que houve a regulamentação disso, né, para que efetivamente não fique um contrato vazio. Ok? Para que não fique alegando, né? Quando eu digo vazio, o que eu quero dizer assim, um contrato aberto sem cláusulas contratuais, né? Eu fui contratado, quando é ação de reconhecimento de vínculo, eu fui contratado para ganhar R$ 1.500 por mês. Aí o empregado fala, não, o empregador fala, não, ele foi contratado para receber R$ 1.000 por mês. Aí fica essa discussão. Então, aqui tem que ser por escrito, eu delimito tudo e encerro o contrato, fica muito mais fácil. Tudo bem, Elaine? Obrigada, professor. Tudo bem, meus amigos? Eu vou abrir o próximo tema, ok? Falem comigo, por favor. Ok. Ninguém responde. Vocês estão aí? Tudo bem? Tá todo mundo Ok. Ok, professor. Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o portal do professor. Dá certo, né? Que às vezes sai do ar. Só um minutinho, abrir o próximo tema aí, que vocês podem, inclusive... Deixa eu só aqui... Vou ter que entrar de novo, né? Deixa eu ver se aqui vai. Jornada de trabalho. Vamos lá. Próximo tema, o último, antes da prova, que irá cair, ok? Um tema de extrema relevância. Quase 70% das ações que tramitam aí, efetivamente, perante aí o Poder Judiciário, tratam sobre jornada de trabalho. Professor Marcos, por que jornada de trabalho é extremamente importante, né? Porque as ações trabalhistas versam muito sobre jornada de trabalho. Porque é simples. A jornada de trabalho, né, principalmente o adicional, a hora extra, ela reflete em todas as verbas trabalhistas. Aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, e assim vai.
Então, quase todas as ações trabalhistas, elas versam aí sobre jornada de trabalho. Perfeito? Por quê? Tem os reflexos disso, né? Tem o reflexo. Então, ela reflete em todas as outras verbas, tal como aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, e assim vai. Então, é um tema de extrema relevância. Eu coloquei aqui até no texto que ele é muito cobrado em exame da ordem, jornada de trabalho, tá? Porque, efetivamente, as ações trabalhistas versam muito a respeito disso, tá? Jornada de trabalho. A gente postula muito jornada de trabalho, ok? Então, o que vem aí, vou conceituando o que é aí jornada de trabalho. É o tempo diário em que o empregado presta serviço ao empregador, ou então permanece, olha aí, Elaine Moreno, você entendeu? A sua pergunta anterior, né? Permanece aí à disposição do empregador. Então, jornada de trabalho é o tempo diário em que o empregado presta serviço ao empregador, ou então permanece à disposição do mesmo. Exemplo, vamos imaginar um hospital veterinário pouco frequentado, no qual nenhum cliente entrou durante determinado dia. A recepcionista não atendeu ninguém, mas permaneceu à disposição do empregador. Então, aquele período é contado como jornada de trabalho normalmente. Então, muito embora, né, você tenha lá uma recepcionista dentro, efetivamente, num hospital veterinário, e não teve qualquer movimento naquele dia, ela não atendeu ninguém, não atendeu nenhuma ligação, não fez absolutamente nada, mas permaneceu à disposição do empregador, perfeito, é computado como jornada de trabalho. Nossa Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13, tá? Diz que não podemos nos esquecer que o artigo 7º da Constituição Federal, de 88, trata de todos os direitos dos trabalhadores. Perfeito? Porém, não podemos nos esquecer, tá? Não podemos nos esquecer que Constituição Federal, olha o que eu vou dizer, ela trata de direitos mínimos dos trabalhadores, jamais máximos. Perfeito? Então, a gente pegar todos os direitos, aqui a gente está falando do tema jornada, né? Mas todos os direitos, já fazendo um gancho aqui, na Constituição Federal são tratados de direitos mínimos. Que a hora extra seja paga com no mínimo 50%, que o aviso prévio, ok, seja no mínimo de 30 dias, que as férias sejam no mínimo de 30 dias, e assim vai. Então, Constituição Federal trata de direitos mínimos. Os direitos máximos estão aí, efetivamente, elencados nas suas respectivas convenções coletivas de trabalho. Ok? Então, toda vez que a gente se reportar ao artigo 7º da Constituição Federal, não podemos nos esquecer que ela trata de direitos mínimos dos trabalhadores. Direito máximo perante as convenções coletivas de trabalho. Tá? E tomem cuidado. Ah, professor, isso é simples. Não é. Isso daqui é o que dá maior problema de representação na OAB e responsabilidade civil de advogado. A palavrinha mínima e máxima. Exemplifica, professor Marcos. Vou exemplificar. Por exemplo, você tem uma ação postulando jornada de trabalho, tá? Sobre jornada, hora extra. Esse é o pedido da sua ação, o único pedido na sua ação trabalhista. Horas extras em decorrência de sobrejornada de trabalho. Ok? Constituição Federal te diz que as horas extras devem ser pagas com, no mínimo, 50%. A convenção coletiva de determinada categoria profissional diz que a hora extra tem que ser paga com, no mínimo, 80%. Então, você tem Constituição falando de 50%, e você efetivamente tem uma convenção coletiva de determinada categoria profissional que fala que o pagamento tem que se dar a 80%. Só que ler a convenção coletiva de trabalho ninguém quer ler. É muito cansativo.
Perfeito? A maioria das convenções coletivas de trabalho tem periodicidade bienal a cada 2 anos. Então, se o trabalhador trabalhou mais de 5 anos, ok, ou trabalhou até 5 anos, melhor dizendo, que é o período imprescrito, você vai ter que juntar aí, no mínimo, 3 convenções coletivas de trabalho. Essas 3 convenções, cada uma tem 200 folhas. Então, você vai ter um livrinho para postular os direitos desse empregado de 600 folhas. Perfeito? Onde essas 600 folhas? Cada convenção coletiva com periodicidade bienal, 200 folhas cada uma, ok? 600 folhas para a gente ler todos os direitos trabalhistas que pertencem àquela pessoa, pertencem àquela categoria profissional. Isso dá trabalho, ninguém quer. O pessoal já prefere ir no artigo 7º da Constituição Federal, tópico jornada de trabalho, e pegar e postular 50%, por exemplo. Porém, a ação do cidadão foi julgada procedente. Foi julgada, melhor dizendo, para os senhores, totalmente procedente. Totalmente procedente. Perfeito? Só que aí, o juiz, já que nós não relacionamos, né, não juntamos ao processo a convenção coletiva de trabalho, ele vai dar hora extra a 50%, ele vai se reportar à Constituição Federal. Perfeito? Aí o colega dele, que também entrou com a ação, trabalhou no mesmo período, na mesma função, contra o mesmo empregador, tudo igualzinho, um recebe 300 mil e outro recebe 100 mil. Aí ele vai chegar e vai falar, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha ação deu 100 mil, a do meu colega deu 300 mil, as duas foram julgadas procedentes. Por que essa diferença de valor? O que mudou? Aí você vai ter que explicar para ele. Sabe o que é? É que eu tinha que ler a convenção coletiva de trabalho da sua categoria profissional, tinha 600 folhas. Estava um final de semana ensolarado, eu não quis ler. Então, eu movi a ação de acordo, efetivamente, com o artigo 7º da Constituição Federal. E o meu colega, efetivamente, leu e postulou de acordo com a convenção coletiva. Então, você tem direito a 100, ele tem direito a 300. Ah, é, doutor? Não tem problema, não. Tendo em vista que o senhor não leu, vou entrar com uma ação contra o senhor postulando a diferença de 100 para 200, porque a minha ação foi julgada procedente. Só que o senhor não juntou a convenção coletiva da categoria profissional a qual eu pertenço. Então, o senhor me trouxe um prejuízo. E o senhor vai ter que responder profissionalmente por isso. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso, hein? Quando eu falar de jornada de trabalho e falar de artigo 7º, eu estou falando de direitos mínimos dos empregados. Direitos mínimos. Tudo bem? Sendo que, nesse artigo 7º, fala que a duração não seja superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tudo bem aqui, meus amigos? Deu para entender isso ou não? Tem alguém aí? Perfeitamente, professor. Muito bem explicado. Tudo certo, professor. Então, tá bom. Nessa linha, efetivamente, de jornada normal de trabalho, ok? 8 horas diárias com 44 semanais, nós temos um trabalho, né, chega ao seu limite máximo, de 220 horas por mês. Perfeito? Então, eu vou falar desses 220 lá para baixo, tá? Não vou fazer cálculo aqui que não interessa para nós. O que a gente tem que saber é o seguinte, que eu tenho que postular, que eu tenho direito, a trabalhar 8 horas diárias com 44 semanais e que o meu divisor é 220. Porém, eu tenho que, como eu disse, ver as convenções coletivas de trabalho de determinadas categorias profissionais, porque tem divisor que é diferente, não é 220. Tem categorias profissionais que a jornada é reduzida, tal como dos bancários, por exemplo, tem uma jornada reduzida. Então, o divisor deles não é 220, o divisor dele é 180. Então, cada categoria profissional específica tem a sua jornada de trabalho regulamentada. Via de regra, é a Constituição Federal que delimita 8 horas diárias, 44 semanal, com um divisor mensal de 220, tá?
É nesta linha que a gente tem que se ater. O restante das profissões aí tem inúmeras. Eu não teria tempo hábil de vida para enumerar quantos efetivamente profissões temos. Temos inúmeras profissões. Quando eu terminasse, já surgiriam outras novas. Tá? Então, eu tenho que me ater ao que eu acabei de mencionar. A cada convenção coletiva, qual é o divisor dela? Qual é a jornada que ela tem? Então, como eu disse, né? Há categorias com jornadas diferenciadas, que possuem outras jornadas, mas que não serão o foco do nosso estudo. Lógico, eu tenho que estudar o básico. Se eu efetivamente vou ficar estudando cada categoria profissional, temos a categoria dos advogados, dos aeronautas, dos aeroviários, dos professores, dos médicos, dos engenheiros, dos dentistas, e aí não pararia mais, tá? Então, não posso ser objeto do estudo, porque eu tenho que ver cada uma individualmente. Eu estou falando aqui aquilo que traz a Constituição Federal a título de jornada de trabalho, tá? Há ainda categorias de trabalhadores cuja jornada de trabalho é tão reduzida que as regras aplicáveis a eles são diferentes dos demais. São os trabalhadores contratados a tempo parcial, que a gente vai chegar lá. Nesta modalidade de contratação, o empregado tem jornada inferior, o padrão de 8 horas e 44 semanais, com redução proporcional do seu salário, que são os trabalhadores a tempo parcial, tá? Eles vêm elencados no artigo lá 58A da CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas semanais. Assim, a jornada de um empregado contratado a tempo parcial pode ser, por exemplo, de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Ok? O parágrafo 2º do artigo 58A abriu a possibilidade que, mediante negociação coletiva, os empregados sujeitos à jornada padrão de 8 horas pudessem ter seu regime de trabalho alterado para tempo parcial, mediante redução proporcional dos salários. É o que nós estamos discutindo hoje, né? Que nós poderíamos até pensar em... Vou até passar para o professor Luiz, vejam se vocês anuem. Eu acho que foi a Eliana Moreno que me pediu, ok? Uma palestra, né, a respeito, efetivamente, da medida provisória 936, que nada mais é do que a flexibilização de salários e de jornada de trabalho. Então, a grande discussão hoje com esta pandemia é fazer um trabalho, né, um contrato de trabalho a tempo parcial, mediante negociação coletiva, tá, para redução de jornada de trabalho e, efetivamente, de salário. Tendo em vista que os comércios estão fechados, está sendo muito discutindo isso, redução de jornada de trabalho e, efetivamente, de salário. Então, Constituição Federal fala o seguinte: 8 horas diárias, 44 semanal, efetivamente, adicional, divisor 220. Mas eu não preciso de um empregado trabalhando efetivamente 8 horas para mim. Eu quero que ele trabalhe num período menor, ok? Eu quero que ele efetivamente trabalhe num período menor, uma duração menor do seu trabalho. Então, a gente pode reduzir a jornada sem qualquer problemática, tá? Então, é um trabalho a tempo parcial. Lógico que ele vai ter uma redução proporcional ao salário. Então, eu posso efetivamente ter um outro regime, né, de trabalho inferior àquele de 8 horas e 44 semanais, perfeito? E fazer uma redução aí da sua jornada, tá? Aí será um contrato de trabalho a tempo parcial. Após a reforma trabalhista, permitiu-se a realização de horas extras pelo trabalhador em tempo parcial, a depender do limite de jornada. Assim, após a reforma, 2 situações de trabalhador em regime a tempo parcial. E aí a gente tem que ver que se vai contratar, né? Sem prestação de horas extras, ok?
limite semanal de 30 horas. Vejam que a Constituição Federal fala de 8 horas com 44 semanal. Aqui eu estou falando um limite semanal de 30 horas. Eu quero reduzir. Eu não preciso de um trabalhador trabalhando efetivamente 44 semanal para mim. Quero que ele trabalhe 30 horas apenas e tão somente. Perfeito? É o limite que eu quero. Ah, sem problema nenhum. Ou com possibilidade de prestar horas extras. Se efetivamente eu preciso que ele preste horas extras, o limite semanal dele será de 26 horas, porque ele vai trabalhar mais em determinado horário. Perfeito? Nesse caso, a gente conta como horas suplementares. Então, eu preciso saber, né? Quanto seria uma hora extra, quando ela ocorre e quanto devo pagar a mais para o empregado. Para eu saber isso, meus amigos, eu tenho que efetivamente olhar a convenção coletiva de trabalho das categorias profissionais. Tá? Vou deixar isso aqui em destaque. Qual o valor seria de uma hora extra? Quando ela ocorre? Então, qual é o valor? Mas qual seria uma hora extra? Ok? Aí eu tenho que ver na convenção por quanto tempo, ou no contrato de trabalho, por quanto tempo eu firmei com esta pessoa. Quando ela ocorre? Ela ocorre a partir do momento que ela extrapola a jornada normal, diária, para a qual aquela pessoa foi contratada. E quanto devo pagar a mais por esse empregado? Nós já conversamos aqui hoje que a hora extra tem que ser paga no mínimo em 50%. Mínimo. E o máximo? O máximo depende, efetivamente, da convenção coletiva. Por exemplo, temos aí os metalúrgicos, que é um sindicato forte, né? Dependendo, efetivamente, do segmento, tem hora extra que é paga até 180%. Eu já peguei convenção coletiva de trabalho com hora extra de 180%. Então, você tem hora extra de 50%, 80%, 100%, 150%, 180%, 200%. Perfeito? Aí, efetivamente, a gente tem que olhar a categoria para responder essas perguntas, a categoria profissional a qual aquela pessoa pertence, tá? É um trabalho árduo isso aqui, parece que não, mas ler convenção coletiva, tá? O direito é legal por causa disso, né? Quem não gostar de ler, quem não gostar de estudar, ele efetivamente vai sucumbindo na profissão. Porque tem que gostar de ler. E, efetivamente, tem que juntar isso. E imaginem isso na prática, para cada atividade profissional que cada um exerça, você tem que fazer esse trabalho de leitura específica daquela determinada categoria profissional. Por exemplo, a Eliane Moreno perguntou: minha prima é professora. A partir do momento que ela disse que a prima dela é professora, eu já tenho que efetivamente pegar aí o sindicato de classe dos professores, pegar a convenção coletiva dos professores e já fazer valer aí efetivamente o valor da hora extra. Eu já delimitei. Ela poderia falar para mim: mas eu tenho um irmão médico, tenho um outro parente que seja engenheiro. Para cada um desses, é uma convenção coletiva de trabalho específica, para a gente responder aquelas 3 perguntinhas. Então, a jornada extraordinária, também conhecida como sobrejornada ou horas extraordinárias, é o lapso temporal que o empregado permanece laborando após o seu padrão normal, a sua jornada para a qual ele foi contratado. Tá? O limite de horas extraordinárias diárias estabelecido pela CLT é o seguinte: artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. Então, o máximo que a gente pode fazer de horas extras é que não exceda de 2 horas. É o máximo permitido, tá? Por acordo individual, ou seja, por contrato de trabalho, né? Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Por isso que quando a gente
adentra um novo trabalho, ok? Assinamos aí um termo de compensação de horas, perfeito? Que é para compensar as horas que a gente trabalha mais. Mas a CLT, em seu dispositivo legal, artigo 59, delimita que não pode ser excedente de 2. E tem que ser feito por mediante acordo individual, ou por convenção coletiva, ou acordo coletivo de trabalho. Indo lá, sobre a remuneração da hora suplementar, né, o artigo 7º, como eu já mencionei, ele sempre trata de direitos mínimos. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, remuneração do serviço extraordinário, no mínimo em 50% a hora do normal. Então, vejam que eu transcrevi aqui o artigo 7º da Constituição Federal. Sempre no artigo 7º vai estar falando aí de mínimo. A palavrinha mínima será sempre em evidência. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tá? O máximo estará aí, efetivamente, como eu já disse, né, reiterando a exaustão às normas aí de convenção coletiva de trabalho. Isso permite concluir que toda hora suplementar em regime de hora extra será remunerada com respectivo adicional de, no mínimo, 50%. Também é viável e bastante comum que acordos coletivos de trabalho, né, e convenções coletivas de trabalho prevejam percentuais maiores que 50%. Percentuais maiores que 50%. Nestes casos, deve-se respeitar a previsão da negociação coletiva, que é a norma mais benéfica, né? É a norma mais benéfica à categoria. Então, tendo em vista que, efetivamente, Constituição Federal trata de direitos mínimos, a gente tem que ver as previsões das convenções coletivas, que é a norma mais benéfica à categoria, que é o que eu mencionei. Perfeito? Até agora. Tudo bem, meus amigos? Podemos sair para um intervalo? Alguém tem alguma dúvida aqui antes de a gente sair para o intervalo, para me perguntar alguma coisa? Depois eu continuo aqui. Alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos sair para um intervalinho de 10 minutos para eu tomar uma água, pode ser? Vamos, professor. Tem alguém aí? Deixa eu até... Eu tô aqui, professor, tô respondendo, é a Isabel. Aqui, professor. Sim, professor. É que a gente costuma manter fechado. Está prestando atenção. É que a gente costuma manter fechado o microfone. Ah, então tá bom. Estamos aqui. Todo mundo aqui, professor. Professor, uma dúvida. Todo mundo aqui. Professor? Oi. Presente. Renata, professor, deixa eu falar, esse texto que você está mostrando aí, você está colocado lá no AVA? Não acredito que você não abriu o AVA ainda, Renata. Não, eu abri, professor, mas eu não abri o de hoje. Ah, entendi. Tá tudo lá, Renata. Eu abri ele de hoje. Eu compartilhei. Deixa eu responder a sua pergunta e serve para todos, Renata. Todas as nossas aulas, até o término do semestre, nós temos 16 encontros, tá? Todos eles já estão postados, sem exceção. Pré-aula, aula e pós-aula. Os 16 encontros na íntegra. Sabe por quê, professor? Eu tô dando print que nem tonta aqui, mas eu falei, deixa eu perguntar, porque vai que eu acredito que ele colocou, se colocou os outros, colocou esse, não imaginei. Mas então eu vou parar de dar print aqui, porque senão eu ia ter que digitar tudo de novo. Não, mas valeu. Tá. Eu abri esta tela, eu estou compartilhando a tela do AVA, tá? Se você olhar na tela do meu computador aqui, se eu minimizar para você, é tudo aberto do AVA, tá? É o encontro 8, professor. Fala para a Denise. É o encontro 8. Fala para ela que está lá. Está lá. Todas as matérias estão lá até o encontro 16. Eu vou tomar uma água, a gente volta daqui 10 minutos que eu preciso terminar isso. 9h50 a gente está de volta, tá bom?
Falem sim para eu entender. senão- Ok, professor, tá bom, tá bom, professor. O senhor vai Sim, deixar. professor, tá bom. Tá bom, professor. Vai lá e na volta mostra seu rosto. Só hora que terminar. Ah, porque tá gripado, né? Estou com Covid. Credo. Deixa eu parar só aqui. Já pensou, meu? Brincando com coisa séria, né? Deixa eu só minimizar aqui. Ué. Professor, Só um minutinho. Deixa eu encerrar aqui a reunião. Parar a gravação. Só um minuto.